E começamos o nosso programa de hoje com o quadro Corpo em Movimento. Dr. José Eduardo de Oliveira fala a respeito do overtraining, ou seja, o excesso de atividade física. E hoje, nosso quadro Corpo em Movimento, o assunto é overtraining, ou seja, o excesso de treinamento para quem pratica atividade física ou algum esporte. Eu tenho o prazer de estar recebendo o Dr. José Eduardo de Oliveira, ele que tem doutorado em saúde pública. Dr. José Eduardo, primeiro, muito obrigado pela sua presença novamente no nosso programa. O que o senhor pode passar para as pessoas com essa questão do overtraining, né? Do excesso de treinamento e as consequências que isso pode trazer para o corpo físico? Paulo, obrigado mais uma vez. Como você mesmo mencionou, overtraining é uma palavra inglesa que significa esse excesso de treinamento, que é um problema que tem acometido cada vez mais praticantes de exercício e de atividade física e até mesmo de atividades desportivas, né? As principais consequências do overtraining acabam levando as pessoas a lesões, né? As mais típicas são lesões de coluna, lesões de joelho, de tornozelo. Isso porque geralmente as pessoas acabam buscando o exercício ou a prática desportiva sem orientação. Isso acaba levando ela a desrespeitar os períodos de treinamento e de descanso, que são tão importantes, né? Então ela acaba negligenciando essa possibilidade de se exercitar e colocar uma pausa, dias de descanso, finais de semana. E aí todo esse excesso, essa busca, às vezes até por uma condição física, por uma estética, acaba cometendo os praticantes hoje em dia essa problemática. Bom, pelo que a gente sabe, isso chega a casos assim, até patológicos mesmo, né? A pessoa fica naquela fissura de que tem que praticar atividade física, desrespeita qualquer limite em relação ao corpo, em busca de algo que ela já tem ou em busca de resolver um problema que é realmente de ordem emocional e aquilo não vai resolver. Quais são os procedimentos normais que um educador físico pode indicar, no caso dele, né, para essa pessoa que está praticando overtraining? Inicialmente, já detectar esse tipo de problema no seu aluno, né? Geralmente o problema do overtraining está muito atrelado a um comportamento social chamado de vigorexia, né? Aquela pessoa que se exercita compulsivamente ou que busca estética compulsivamente, né? Então, na verdade, o profissional de educação física, quando ele detecta esse tipo de problema num tipo de aluno, numa academia, num clube ou num atendimento personalizado, o que ele precisa fazer é justamente orientar, que a pessoa fique imbuída na necessidade dela se exercitar, dela buscar saúde, buscar estética, buscar uma condição física, mas que também existe a necessidade dela ter um treinamento personalizado e adequado às suas possibilidades, porque senão realmente ela corre o risco de ter um problema com o próprio exercício. E como o próprio ditado diz, entre o veneno e o remédio está apenas a dose, o exercício também se encaixa nesse exemplo. Bom, e assim, a gente sabe que overtraining pode ser em qualquer tipo de atividade física, mas hoje, na sua visão profissional, quais os casos, assim, os esportes ou as atividades que estão assim tendo o maior número de pessoas que estão adequando a esse overtraining? Olha, hoje, até por essa grande expansão que teve do mercado de academias, essa problemática do overtraining migrou um pouquinho dos esportes para as atividades de academia, né? Antigamente a gente tinha pessoas que praticavam futebol, o seu basquete, o seu voleibol, até a sua própria corrida de rua durante a semana e nos finais de semana, e algumas apresentavam esse problema de excesso de treinamento. Hoje em dia, com essa busca pelo mercado das academias, essa problemática migrou para o mercado realmente das academias de ginástica. Doutor José, uma dica, né, um conselho que o senhor possa dar para os telespectadores de um modo em geral que estão assistindo a gente, de como perceber essa questão do overtraining, né, e qual a primeira atitude para realmente não conseguir fazer mais isso com você mesmo? Olha, geralmente as pessoas que se submetem ao overtraining, que têm alguma personalidade vigoréxica, alguns sintomas são bastante claros, né? E ela mesma pode detectar isso, ou com a ajuda de um profissional. É que se ela se sente culpada quando ela não faz exercício, quer dizer que ela já se sente ali como se fosse uma punição, né? E o que ela precisa realmente fazer, a grande dica seria buscar a orientação profissional, de uma equipe multiprofissional, de médico, de psicólogo e, sobretudo, de um educador físico, para que ele possa, sim, adequar a dose ideal de exercício à necessidade e aos objetivos de cada aluno.
Bom, agradecendo a presença, Dr. José Eduardo de Oliveira, falando a respeito de overtraining. Fica aí a dica: procurar um profissional, né, que esteja habilitado para orientar você a fazer sua atividade física e pensar muito mais na sua saúde do que propriamente a parte estética. Nosso quadro Corpo em Movimento fica por aqui.